E essa é uma parte da sua crítica no começo da conversa, onde você fala que foi um problema o marxista ir para a universidade? Sim, porque o marxismo na universidade, o que aconteceu? Mas hoje, desculpa, Claro. hoje a universidade brasileira ela é marxista? Jamais. É antimarxista. Ah, não, levei um susto. Levou um susto, é totalmente demais, né? marxista. É demais, Antimarxista. né? Mas aonde que tá o problema do marxismo ir para a universidade brasileira? Vou te explicar. Se ela hoje é antimarxista, Vocês estão colocando eu não duas consigo. questões aqui fundamentais. Boa essa coisa aqui. Nós temos que... O marxismo é uma corrente que vive junto às organizações dos trabalhadores, historicamente. Partidos, sindicatos, etc. Basicamente, partidos e sindicatos. E influenciava intelectualmente também uma elite pensante. O marxismo sempre influenciou. Influenciou no sentido de adotar ou no sentido de rejeitar. Certo. Entendeu? Olavo de Carvalho disse que foi do Partido Comunista, namorou com o Partido Comunista. Já falou, já. Papo furado. Pode ter sido, mas... Fez relevância nenhuma. É como aquele pessoal dizer, eu fui de esquerda lá, mas foi de esquerda, participou do quê? Do PT? Por isso não foi de esquerda. Bom, mas vocês estão colocando duas coisas aqui importantes que é. Uma, o marxismo estava vivo com os trabalhadores. Quando o movimento comunista internacional, alô Breno Altman e Gustavo Machado, quando o stalinismo se impôs, o caráter crítico, o discurso crítico de Marx não teve mais espaço na Internacional Comunista, era controlado por Moscou. Entendeu? Sim. O que tem de verdade no debate entre eu não vi todo, mas eu vi várias partes. Machado e o Breno. E Machado e Breno aqui. O Stalin, qual é um dos crimes do Stalin? É que, a despeito de dirigir um Estado potente, toda uma área de influência, ele impedia o exercício crítico no interior da Internacional Comunista. Portanto, os processos de Moscou, que o Gustavo reclamou aqui, 38, etc., matou toda a velha guarda. Gente brilhante, um Bukharin, por exemplo, fuzilado. O Gustavo deixou claro isso, né? Matou geral. Isso, aqui, né? isso. Eu trouxe os números, né? O Machado é estudioso. E o Breno também. O Breno, os dois. Mas o Breno assim, defende a tradição dos partidos comunistas. Sim. Aliás, o Breno, vou contar só para vocês aqui, ele continua sendo do Partido Comunista. E vai morrer como do Partido Comunista. Mas o que acontece aqui? Quando congelou no interior da Internacional Comunista, tu pegar os congressos da Internacional Comunista, quando o Lenin era vivo, era um intenso debate, uma pancadaria, coisa maravilhosa, teses, grandes teóricos. O stalinismo congelou isso. Aí, Rodrigão, o marxismo começou a ir para a universidade. Gourmetizou, será? Se tu quiser essa expressão, mas cortou o vínculo com a luta concreta dos trabalhadores. E o antigo intelectual foi se transmutando na figura de um acadêmico respeitável. E o acadêmico não é um intelectual. E, via de regra, um acadêmico é anti-intelectual. Ele se especializa na filosofia na escola de Frankfurt. Ou ele é especialista na psicanálise. Ou ele vai, pega e na história ele vira um reprodutor da história de análise da França. E ele vai reproduzindo aquilo que o Darcy Ribeiro... Ele vira um cavalo de santo, aqui, como diria o Darcy Ribeiro, que incorpora Lévi-Strauss e sai reproduzindo as teses do francês aqui. Então esse marxismo, ele perde sua vitalidade crítica e ele perde o contato com a classe trabalhadora. Então ele é um marxismo acadêmico. Pega coisas muito vistosas, tem alguns hábeis. A grande maioria é mero reprodutor de quinta categoria. Mas são pessoas inteligentes que discutem e o que Adorno disse, e qual foi a divergência com Marcuse, e vai e discute, e tu vê que o sujeito conhece muito daquilo, e na psicanálise as disputas entre Freud e o marxismo, e como é que Lacan foi influenciado por Kojève, e então o hegelianismo via França, tudo isso é muito sedutor. Mas totalmente desconectado da classe operária e da Revolução Social, e da Revolução Brasileira. Esse é um problema. Daí que eu digo que esse marxismo acadêmico, ele é nocivo. Mas ele é nocivo por uma outra parte, que é a contraparte necessária. O partido político detesta a teoria.
A Fundação não faz um seminário sobre o marxismo, a revolução, as tendências da cultura brasileira, etc. Como não faz isso, o que os partidos e os sindicatos fazem? Vão buscar na universidade a luz dos acadêmicos. Desses caras que já não têm nenhum compromisso com a revolução. Então eles descobrem que a classe tem gênero e raça. Grande descoberta, assim, eu quase infarto. Então eles começam as quinquilharias. Aí eles importam da Europa e dos Estados Unidos as migalhas ideológicas de lá. E passam a reproduzir aqui. E no máximo, quando vai bem para um acadêmico, ele é um bom reprodutor de ideias alheias. Alheias a quê? A realidade brasileira, a nossa cultura, a tudo isso. Então esse marxismo acadêmico que está aí, ele tem esse caráter nocivo, mas ele tem uma coisa que é o seguinte, é pequenos núcleos. Então na universidade, a grande maioria é conservadora. Por que não conseguiu crescer dentro da universidade? E por que hoje existe esse discurso de falar que toda a universidade do Brasil ela é marxista? Não, é porque isso é o álibi da direita, é a astúcia da direita. Dizer que a universidade é marxista. Como ela diz que o PT é de esquerda. Então ela diz que o PT é de esquerda, aí eu tenho uma dificuldade, que eu vou chegar aqui e vou dizer que a esquerda revolucionária, que vai dizer, não, mas você é do time do Lula. Então, a direita é astuta, hábil, Rodrigo, de dizer o seguinte, a esquerda é Lula. Eu digo, não, o Lula não tem nada de esquerda, ele já se confessou liberal várias vezes, em vídeos e tudo mais, não tem nada a ver conosco. Só que socialmente é útil para a direita. Ela me deixa cativo. E de outro lado, ela faz uma outra coisa. Ela diz, a universidade é marxista. Por quê? Porque ela quer buscar uma hegemonia lá dentro. Vou dar um exemplo. Eu sou professor de economia política. Não dou Marx, dou o período dos autores pré-Marx, Davi Ricardo, Adam Smith, etc. Em 2014, 15, 16, quando eu ia dar aula no segundo semestre, eu já tinha um monte de alunos do MBL, liberais, que faziam economia. Já vinham liberaizinhos, eu já sabia. Sabia, já. E como são jovens, eu assim, escuta, vem cá, quer discutir liberal? Eu enfrentava assim criticamente, mas eu entendo o que é. Um guri que está na universidade, 17, 18, 19 anos, ele não é meu inimigo, ao contrário. Então o que aconteceu? Eles caracterizam isso por uma dupla razão. Primeiro, para colocar os verdadeiros marxistas no canto. Não tem, no departamento de economia da minha universidade, quem é marxista? Vamos lá, dizemos economia e relações internacionais, somos 40 professores, talvez, assim, com muito boa vontade, 3. A maioria é liberal de esquerda, keynesiano, incorpora um pouco de Marx, mas não tem compromisso nenhum e não tem vínculo nenhum com a classe trabalhadora, nem com partido, nem com política. Eu vejo assim, professor, talvez você vai até achar ruim disso que eu vou falar aqui, mas enfim. A direita ela acaba vivendo de espantalhos, né? E, tipo, sei lá, em 2018 eu lembro de pessoas da direita entrando dentro da Universidade Pública Brasileira e mostrando, falando assim, pros alunos. Quem é essa pessoa aqui? Karl Marx. Quem é essa pessoa? Todo mundo acertava quem era Karl Marx. Todo mundo acertava. Ó, esse aqui é Karl Marx. Aí mostrava, quem é esse aqui? Era Adam Smith. Metade acertava. Aí depois começava a mostrar outros autores, né? Quem que é esse aqui? Mostrava Mises, ninguém sabia. Aí essa direita mostrava isso para a população comum e falava, tá vendo? Dentro da universidade brasileira, você não tem chance de estudar outros autores. A universidade brasileira só quer que você estuda Marx. Por isso a universidade brasileira é marxista. E eu consigo provar isso, mostrando que os alunos da universidade não conhecem outros autores. Não conhecem a Escola de Chicago, não conhecem Mises, não conhecem Hayek, só estuda Marx. E a população compra isso. Não é mais fácil pegar o currículo lá, não? Da disciplina? Sim. Eles não podem ir nisso. Você pegou na veia. Eles podiam pegar, vamos ver no currículo, quantas matérias marxistas tem. No meu curso, só tem uma. Economia Política 2, que é Marx. Só. Nada mais. Uma disciplina. Na PUC aqui de São Paulo, estava num debate aqui na sexta-feira, tem 3. Estudo tomo 1, tomo 2 e tomo 3. Mas, como eu sou contra essa religião católica, para mim isso tem que ser tudo
laica e pública, então tu tá botando o critério certo. Quantas disciplinas de Marx? Só uma. Só uma. Tem que ter. Tem que ter. Mas só uma. Tem que ter. Vamos dizer que tem são 6 anos, são 4 anos, são 8 semestres, 8 vezes 4, 8 vezes 5, 40, de 40 disciplinas. Uma marxista. Uma do tio Marx, só. Bom, 2014 eu fiz um grande seminário de economia política na Federal de Santa Catarina, com gente de 13 países, japoneses, tailandeses, de tudo quanto é canto. E fizemos com a WEIP, que é uma Sociedade de Economia Política da China, e colocamos uma placa de Marx. 6 meses depois estava uma placa de Hayek do lado. É uma luta política, ideológica. Eles colocaram, tu entrar no centro socioeconômico, né, nós colocamos o Marx, com a 13ª tese de Feuerbach, os filósofos se limitaram a interpretar o mundo de forma diferente, a grande questão é transformá-la. E eles foram lá, os liberais, colocaram uma de Hayek. Então, claro, mas isso é um artifício da luta política, percebe? Não tem uma campanha anti-Paulo Freire? Opa! Paulo Freire é um comunista, não, um católico, que teve uma virtude de alfabetizar nosso povo. Trabalhou para governos revolucionários na África, voltou para o Brasil, petista. Foi secretário de Educação aqui em São Paulo. Sua obra perdeu vitalidade. Ele mesmo perdeu vitalidade. Ele tem um projeto para a educação? Não. Ele tem um método de alfabetização. Importante? Muito importante. Limitado, sim. Aí, qual é a contradição? Paulo Freire foi eleito como patrono da educação brasileira pelo petismo, por Lula, etc. E o país tem 30% de analfabetos e analfabetos funcionais. A Venezuela erradicou o analfabetismo. A Bolívia erradicou o analfabetismo. Cuba, em 62, erradicou o analfabetismo. Qual era a homenagem a Paulo Freire? Erradicar o analfabetismo. O petismo e o Lula, cinicamente, convive com a apologia de Paulo Freire e 30% analfabetismo. E os paulo freirianos também. Você vê como a luta ideológica, eu prefiro olhar o concreto. Eu estou dirigindo a editora da Universidade Federal de Santa Catarina. E estou mudando a linha editorial, se você me permitir. Acabei de lançar lá esse livrinho aqui, do Bolívar Echeverria. Vou deixar com vocês aqui. Pô, que isso. Vou deixar com vocês. Do Bolívar Echeverria, um marxista equatoriano. E vou publicar em 40 anos da editora o primeiro livro de Marx. A editora existe há 40 anos. Esse um grande marxista equatoriano faz uma crítica devastadora. A editora da Universidade de Santa Catarina, em 40 anos, vai publicar o primeiro livro de Marx. Você veja como os comunistas tomaram conta lá. Isso, entendeu? Vou te dar mais um exemplo. Vai na biblioteca. Vai na biblioteca das universidades. Eu visito. Eu conheço todos os sebos do Brasil. Os grandes e o sebo do Brandão em São Paulo, com o Progresso de Recife, com o sebo mais modesto do país que eu vi em Teresina, no Piauí, com os sebos de Porto Alegre, os sebos de Curitiba, os sebos de BH, em tudo quanto é. Sebos do interior de São Paulo, Piracicaba. Eu vou em cidade, eu vou no sebo. Ali eu vejo a memória nacional. A memória da inteligência nacional. Aí o que eu vejo? Tu vai nas bibliotecas, vamos dizer assim, pegar as obras de Marx e o que está traduzido e o que não está, não tem. Em espanhol tem muita coisa traduzida. Então quem lê em espanhol e inglês pode acessar as obras do Marx. Quem não lê tem que esperar as traduções. Na minha geração, quando eu comecei a estudar, etc., eu não falava inglês, eu fui falar inglês depois. Agora a maioria da juventude, classe média, fala inglês, inclusive classes populares, por causa de um conjunto de coisas, de fatores. Então eles têm acesso. E agora eu posso baixar as obras completas de Marx em inglês. Sim. Tenho como fazer. Em alemão não dava, mas em inglês eu poderia fazer. Aí tem acesso. Fora disso, as bibliotecas são miseráveis no país.
as bibliotecas públicas, as editoras universitárias estão fechando. As editoras, eu fiz uma feira do livro agora lá em Florianópolis, 19 editoras, e com exceção das paulistas, que tem autonomia aqui, que tem uma autonomia universitária, tem um percentual do ICMS que cai na conta da USP, da Unesp, etc., eles podem fazer uma editora grande. Mas a editora aqui, a EDUSP, começou há 22 anos. Há 22 anos. Estou lendo o livro do Frateschi, que foi o cara que modernizou isso. Então, esse domínio não corresponde nem na linha editorial, nem no número de professores, e nem nos números de disciplinas, que tu tocou o ponto essencial, quantas disciplinas. É um fantasma. E a dimensão fantasmagórica preside a vida em muitos aspectos. Mas é uma jogada ideológica muito grande. E, por outro lado, isso que eu chamo de esquerda liberal não quer saber do marxismo. O PSOL é hostil ao marxismo. O PT é hostil ao marxismo. Escuta, o Edinho acabou de se eleger presidente do PT. Qual foi a primeira visita dele? Foi para a embaixada de Washington, a embaixada estadunidense. O que ele sabe de Marx? Nada. Distância de nem Zé Disseu, ninguém. Quem é o grande marxista do PT? Não tem. Não tem.